Então, agora, dando sequência, vamos convidar o doutor Laércio Furlan para falar do tema prevenção à gravidez na adolescência. Ele me pediu para pedir desculpas que ele teve aí um impacto de temperatura, porque veio de 7 graus em Curitiba aqui para o nosso calor e está apresentando uma tosse. Então, ele disse que quando ele tossir, não é assim intencional, não. Para que vocês acordem, quem estiver dormindo, é porque realmente ele está com esse problema. Boa tarde a todos. Que Deus nos abençoe nessa tarde e que Jesus permaneça em nossos corações. Eu trago também o abraço do presidente da Federação Espírita do Paraná, Luiz Henrique. Trago o abraço do Dr. Cleiton Reis, que é da ABRAME, Associação Brasileira dos Magistrados. Como nós já estamos vendo aqui, nesse primeiro slide, a nossa campanha em favor da aprovação do Estatuto do Nascituro continua, e eu gostaria de pedir a todos os nossos irmãos, eu estou com o material aí, e o seu Jaime, que é a pessoa que recebe em Brasília, que eu tenho mandado para ele, já está aí, eu evito de pagar o correio e já mando para ele. Mas o nosso tema seria, então, o cuidado que nós estamos tendo para com os nossos estudantes, os nossos adolescentes. E essa é um fator de nosso trabalho. Eu gostaria de mostrar a vocês que o nosso Conselho Regional de Medicina, no seu portal CRM Paraná, mantém o juramento de Hipócrates, dizendo: a ninguém darei por comprazer nem remédio mortal, nem um conselho que induz à perda. Do mesmo modo, não darei nenhuma mulher uma substância abortiva. Este juramento já passou por várias revisões, e a última revisão agora em 2010, eles mantêm: eu manterei o máximo respeito pela vida humana. Não usarei meu conhecimento médico para violar direitos humanos e liberdades civis, mesmo sob ameaça. De uma forma ou de outra, talvez a nova revisão mantenha aquilo que a gente já tem no nosso portal em Curitiba. Mas eu gostaria de passar 18 slides, até um pouquinho mais rápido, para mostrar o que a medicina faz, o dever do médico na preservação. Viu só como eu sou diferente? Valeu. O objetivo maior da medicina. Então, eu vou passar até um pouquinho rápido. O que é que nós vemos aqui? São 6. Se tivéssemos que reduzir para 2, qual que a gente mataria? Tem um na cabeça do pai ali que parece que está sorrindo. Ó. E essa mãe, essa verdadeira mãe, manteve a sua gestação com 6 filhotes. O que a medicina faz, e a vida, e acredito até que nos departamentos espirituais a reencarnação se faça. Mas olha aqui, 4 embriões, 3 foram colocados na mãezinha e nasceram aqueles 3 primeiros ali. Aí ficou 9 anos congelado. E o congeladinho, que é mais bonito, nasceu
com a mesma idade, com 9 anos de diferença. E eles dizem mesmo que o congeladinho é o mais bonito. O Conselho Federal de Medicina estuda o descarte dos embriões congelados. E nós temos, então, um exemplo aí de 4 filhotes com a mesma idade, mas com diferença de 9 anos. O que a medicina faz? 284 gramas dá toda a essa os cuidados para que depois de um tempo já é entregue à mãe com um sorriso que aí está. Este, com 269 gramas, quer dizer, fica na mão do médico ali, consegue depois de um tempo sobreviver às custas do cuidado médico. Esta aqui já está com 22 anos e nasceu com 280 gramas. E a surpresa é que essa menina engravidou com 4 anos e 8 meses. É meio... não dá muito para acreditar, mas olha a barriguinha dela. Ela tinha um irmão excepcional, mas recaiu sobre o pai, como se fosse o responsável pela gravidez. E o médico que ali está, se fosse hoje em dia, já estava tudo perdido. Mas olha o cuidado desse nosso médico. E nasceu o Gerardo com 2,7 kg, em 14 de maio de 1939. Aqui a enfermeira com a nenê, o Gerardo, o médico, a criança e Cris Biblis, com 16 anos, acometido de leucemia. Foi congelado o seu espermatozoide por 22 anos. E olha quem que nasceu. Ele casou e nasceu a Cris. Depois de 22 anos de esperma congelado. Lá no Hospital de Clínica, onde nós já estamos aposentados, esta senhora que aí está, ela teve que ser submetida ao transplante de fígado. E com toda a orientação de que ela não poderia engravidar, ela chegou e disse, não, é agora que eu quero engravidar. Estou com um fígado novo e quero engravidar. E daí, com o seu companheiro, fizeram 2 meninas lindas, em que quebrou o tabu da medicina de uma mulher que passou por uma cirurgia de transplante. Esta figura, a doutora Marlene já mostrou hoje, é aquele menino com aquele problema neurológico em que o casal aceitou que fosse aberto o seu útero para que fosse corrigido o seu problema. E ele pegou na mãozinha do médico ali e disse, só estou aqui, vê se você me dá vida. E o médico deu vida. Olha a carinha do bicho. E olha a alegria desse pai. Esta menina foi embora para os Estados Unidos, tinha sido estuprada pelo primo. E mandaram de volta, e ela então, com 19 anos, chegou lá em Curitiba e disse a primeira coisa, não vou abortar. Eu quero essa criança, vou doá-la, a fim de que a vida continue. E essa nós já conhecemos. E essa figura, desculpa, filho, monumento à criança não nascida, né, Eslováquia, obra de um jovem escultor daquele país. O monumento expressa não só o pesar e o arrependimento da mãe que o abortou, mas também o perdão e o amor do menino por nascer para com a sua mãe. E a nossa campanha
vida sim à gravidez, não ao aborto. Nós estamos trabalhando por um tempo mais ou menos longo e baseado no Chico Xavier e na Madre Teresa de Calcutá, quando o Chico, se o aborto for aprovado no Brasil, acarretará um karma coletivo de muito sofrimento e de difícil solução. E a Madre Teresa, lá na ONU, o maior destruidor de paz no mundo hoje é o aborto. Ninguém tem o direito de tirar a vida, nem a mãe, nem o pai, o médico, a conferência ou o governo. E Steve Jones aqui mostra que é muito deprimente a estatística mundial, 60 milhões de abortos provocados ao ano, contra 90 milhões de crianças nascidas, 150 milhões de gestações, 40% são abortadas. Os dados estatísticos no mundo seriam, por dia, 137 mil, 60 milhões por ano. No Brasil, 3.835, dando ao final de um ano 1,4 milhões. Mas o que me choca muito é saber que 43% das crianças nascidas no Brasil são fruto de gestações indesejadas. O que é que vai nascer? O que é que essa criança, desde o que a gente viu hoje, a psicologia fetal, o que é que vem e o que já era? Então, é muito preocupante. Aqui eu tenho dados de Brasília, agora de 2010, considerando que de 18 a 39 anos, de cada 100 mulheres, 15 disseram terem feito aborto, e entre 35 a 39 anos, 20 mulheres. Muitas das mulheres disseram que já teriam abortado, têm filho e um relacionamento estável. 64% são casadas e 81% têm filhos. Quanto às suas crenças, 65% disseram ser católicas e 25% protestantes. Eu vou passar rapidamente a nossa estatística lá de Curitiba. A região que apresenta o maior número de abortos é o Nordeste e o menor é o Sul. Com base nesses resultados, estima-se que 5,3 milhões de mulheres no Brasil já tenham abortado ilegalmente. A pesquisa também mostrou que mais da metade, 55 dessas, precisaram ficar internadas em hospitais públicos para a recuperação. E nós temos a pergunta 344 do Livro dos Espíritos, em que momento a alma se liga ao corpo? A união começa na concepção, na fertilização. André Luiz, no Missionário da Luz, a encarnação inicia na fecundação. E estes, que são os pais da embriologia moderna, dizem que uma célula resultante da fertilização de um óvulo por um espermatozoide é o início de um ser humano. E a nossa campanha, então, em 1999, junto com a Federação Espírita do Paraná, eu gostaria aqui até de mencionar e fazer uma homenagem o que a Federação Espírita do Paraná nos tem ajudado e do nosso relacionamento cristão, fraterno, coroado de muito amor. E a nossa campanha, então, começou a ser estudada em 1997. Procuramos o setor do juizado de menores, uma série de coisas, porque eu tinha uma preocupação que a partir do momento que eu digo para uma mulher não abortar, e ela aceita, e me nasce uma criança com uma alteração importante, se ela poderia me processar, tendo em vista eu ter dito isso.
E o desembargador Noival Quadros disse que sim, ela poderá te processar. Mas, a favor de você tem, toda pessoa que evita um crime tem para si um benefício enorme. Então, não precisa ficar preocupado. Então, para nós, o esclarecimento e a orientação dos adolescentes quanto à gravidez precoce e indesejada e o aborto intencional e criminoso. Como hoje em dia, falar num colégio, numa universidade, dizendo que tem que se abster de sexo, a nossa seria a prática do sexo com responsabilidade, assumindo os seus riscos e as suas consequências. Eu tenho dito para as meninas, fale com a sua mãe antes. Diga a ela que você quer iniciar o teu relacionamento sexual, que é muito melhor do que você chegar grávida em casa e desestabilizar toda a família. Se você não tem essa liberdade que a tua mãe, a professora de biologia, a orientadora educacional, etc., poderá te ajudar demais. A segunda dos nossos critérios aqui, das mulheres com intencionalidade de abortamento que nos procuraram. E no último, as que já abortaram e que ela e seus familiares, e às vezes em situações muito deprimentes, acabam então procurando a campanha para receber orientação. Mas jamais nós interferimos no livre-arbítrio da gestante, procurando, através sempre do amor, terapia do amor, valorizar a vida. Essa foi o primeiro cartaz nosso, da nossa campanha. Nós, eu até estou fazendo um resumo a pedido da doutora Marlene, que só pediu os dados mais do nosso trabalho. E eu não entrei tanto na nossa aula, em que nós, para cada público, nós condicionamos a aula segundo o pessoal que lá está. Mas a gente sempre avisa as meninas que esse período fértil é isto que está aí. Dizemos que a fecundação realmente é o início da vida. Mostramos esses gráficos a partir do momento em que o óvulo, o ócito de segunda é fecundado, ele caminha para o útero e lá vai se estabelecer. 6 semanas, eu sou cardiologista, provavelmente foi por causa disso aqui, ó, mas eu nem conhecia. 6 semanas nós temos um coração pulsando, e aqui uma criança de 3 meses, quando ela é abortada, eu vejo uma pessoa humana, com todas as características, e é geralmente nesse 3º mês em que o nosso companheiro, o nosso irmão aqui, perde a oportunidade da reencarnação. E mostro para as meninas também essas coisas que aparecem em revista. O código de ficar. A maioria acha normal ficar com mais de uma pessoa numa noite. Mas há limites também. 3 ficantes por balada já está de bom tamanho. Não pense em ficadas em festa de família. Isso não é coisa para ser presenciada pelo pai e pela mãe. Em cada 2 meninas, diz que a ousadia é o beijo. 1 em cada 3 não vê problema se houver carícias. E a expectativa de 4 em cada 10 meninos é de que a ficada acabe em trança. Tenho dito a elas que aquele menino que chega com aquela moto toda bonita, entendeu? E que há, por parte das meninas, aquele desespero, e nessa hora o hormônio ovário já produz tudo para facilitar.
E elas, então, às vezes disputam o tal do motoqueirinho, que depois desaparece e larga o produto com ela. Olha só, candidatos a ficante. O ex-namorado, vantagem. O amigo também é vantagem. O desconhecido também é vantagem. O homem muito mais jovem, vantagem. E o homem muito mais velho, como eu, é uma experiência em que poderá dividir a minha aposentadoria, porque né, nós temos que pagar o nosso salário família aí. Gente, olha essa estatística da Unesco. Distrito Federal, de 10 a 14 anos, 14% das meninas engravidam. Somando dos 15 a 19 anos, 23%, nós temos este valor. Em Fortaleza, 33% e 25%, dando aí em torno de 50%. Mas lá em Curitiba também não foge. Lá está em torno de 7,7, de 10 a 14 anos, e 15,3, um pouco mais adiantado. E eu, por uma surpresa danada, pego e recebo uma revista em que a trans agora se faz através da internet. O sujeito pode entrar na internet, se você vê a revista, tanto da parte de homossexual como de mulher, marcando já fica na agenda. Então, me criou um problema assim de consciência, de dizer assim, meu Deus, quando eu penso que cada dia que passa a coisa melhora, a coisa fica nessa base. O juramento de Hipócrates, então, só para a gente relembrar que o nosso Paraná, que não aceitou a situação do Conselho Federal de Medicina, se negou a aceitar. Ninguém darei com prazer nem remédio, mortal nenhum concílio que induza a perda. Do mesmo modo, não daria a nenhuma mulher uma substância abortiva. E aqui a outra tradução que eu vou pular. E daí? A medicina fez tudo para salvar aqueles slides que eu mostrei. E no momento, o Conselho Federal de Medicina decidiu romper o silêncio e defender a liberação do aborto até a 12ª semana. O governo brasileiro, através do Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Pragmáticas e Estratégicas, o protocolo do Citotec. Vocês tomaram conhecimento? Não. O Citotec é uma medicação do gastroenterologista para gastrite, mas é muito abortiva. Então, olha só, protocolo do misoprostol. A primeira edição, 2012, teve uma tiragem de 268.108 exemplares. E nós temos, no Brasil, 22.815 médicos ginecologistas. Então, o negócio é abrangente. Mas o que preocupa também é que lá diz o seguinte, para que serve o Citotec? Indução do aborto legal, esvaziamento uterino por morte embrionária ou fetal, amolecimento do colo do útero antes do aborto cirúrgico, indução do trabalho de parto por maturação do colo uterino. Uso, como é que a gente usa? Esvaziamento uterino no primeiro trimestre, nos 3 primeiros meses, como que é feito? Lá está tudo orientado. No segundo trimestre gestacional, esvaziamento do 3º trimestre, que o neném já está falando. Então, eu fiz uma entrevista com um obstetra lá de Curitiba. Me diga, aqui em Curitiba, esse uso do Citotec, como que está sendo feito?
paciente que não esteja em trabalho de parto, com feto vivo ou morto, e se desejar induzir o misoprostol via vaginal para preparar o colo, dilatação de 3 a 4 centímetros e, na sequência, aplica-se uma substância chamada ocitocina. Ou, usado para abortamento, comprimidos de 50 a 200 miligramas, uso de 4 em 4 horas por via vaginal ou retal, que dilata o colo e promove o aborto após e se promove a curetagem. Já está no meio na hora? Falta 5 minutos. Então, isso tudo aqui é o que a medicina e o governo, e daí nós tivemos esta nossa Eleonora, que foi colocada nessa situação e podia ser presa, porque ela disse que fez 2 abortos aqui. E aqui, na mesma época que nós lançamos a campanha, a doutora Rebeca iniciou isso que se chama Mulheres sobre Ondas. Ela tem um navio e ela diz que é caridade. Ela para nos países que não é permitido o aborto, numa distância X, as mulheres são levadas lá para fazer o aborto, depois volta para o seu domicílio. Doutora Rebeca. Se você entra na internet, eu mesmo aqui do doutora, se você tem uma gravidez indesejada, clique aqui e você tem toda a orientação de fazer o aborto. Eu vou só aumentar um pouquinho, e daí para nós, o aborto é um crime hediondo. O nosso material didático, se alguém tiver interesse, eu trouxe uns pendrives aqui, e nós temos aquele filme, O Grito Silencioso, que é mostrado o aborto durante o ultrassom. O nosso trabalho foi na capital, eu vou passar meio aqui, então, em 6 colégios da capital, 6 colégios da região metropolitana e vários centros espíritas e outras casas, com convites frequentes. E nós recebemos um pedido do Colégio Estadual do Paraná, que tem 4.000 alunos. E nós ficamos 4 anos lá. Nós vamos com a psicóloga, um advogado, falar sobre a parte de direito, o doutor Tristão, que deve estar lá em cima, Legrotti, e vários médicos, e fazemos o curso, e durante 4 anos, até que se mudou o governo, aí nós não pudemos ir mais. O resultado final foi esse: de 35 a 40 gravidezes por ano. Depois de 4 anos, teve uma só. E, para minha alegria, eu recebi um documento para ser patrono da turma. Olha eu ali no cantinho, dá para ver, né? Para nós foi uma gratidão, e em seguida, a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, através do deputado Neile Prevot, acabou nos enviando para a AME, para nós, essa moção. Os 49 gestantes que foram nos procurar com intencionalidade de abortar. Então, nós temos ali 67% no primeiro trimestre, depois no segundo e no terceiro trimestre. Fontes de encaminhamento das gestantes para nós: consultório médico, vários grupos de ali, amigos, parentes, etc., dentro desta estatística aí. Situação conjugal daquelas que chegaram para nós: 67 companheiro fixo. Relacionamento com o companheiro, o bom, 67%. Nível de instrução: 4 anos a mais de colégio, etc., 77%, 73%. Religião: coincidindo com a de Brasília, realmente
a católica, mas nós tivemos uma preocupação que 4 espíritas nos procuraram com a intencionalidade de abortar. Aí mandamos ler o livro dos espíritas. Constituição da família, 69% aí, ó, tinha esse número de filhos. Renda familiar, 40% e 40% ali, acima de 3 a 5 mil por mês. Atitude, então, atividade do profissional. Do lar, tem 71% trabalhando fora. E nós temos aqui a intencionalidade de abortar em 42%, era que a gravidez era inoportuna. Nós tínhamos a pressão do companheiro, pressão do familiar, e tivemos crianças anencéfalas, em que a mulher nos procurou e que, depois de orientada, acabaram permanecendo. 4 ou 5 com AIDS. Uma vez tratada a doença, a criança nasce normal, não fizeram o aborto. E no resultado final aí, nós temos 44,9% não desistiram do aborto, mais 8,16% desistiram porque já estava um pouco avançada. E aqui, então, seria aqueles dados. No momento, nesses 2 últimos anos, o doutor Tristão, que está escondido lá em cima, que é professor titular de obstetrícia do Hospital de Clínicas e presidente da AME Paraná, depois de eu ficar 15 anos, ele tem dado assistência àquelas mulheres que nos procuram. E nos últimos 2 anos, 81 gestantes, o tempo está esgotado, 71 mantiveram a gestação. O homem está com a plaqueta ali. Aqui só vou passar as nossas cartas, peguei do prefeito de Curitiba, que ele nos ajudasse no sentido de que houvesse aprovação do Estatuto. E aqui eu mandei para o Supremo Tribunal Federal, e etc. E vai, aqui está o Jaime na jogada, que é aquele rapaz ali, e daí fizemos um manifesto, a conduta de todas as nossas entidades lá, também contra o medicamento Citotec, e o movimento nacional está aqui está a Belezinha, aqui está a nossa, o Divaldo assinando a nossa. Aqui nós temos o Mazotti, tem aqui o Alberto, tem a Sueli, todo mundo dando essa força. E agora nós fizemos um manifesto que nós vamos colocar na Assembleia do pessoal daqui, fazendo um manifesto no sentido de que seja aprovado o Estatuto do Nascituro. E aqui eu encerro com esse menininho aqui, ó. E ele avisa, a prevenção é o melhor recurso. A educação sexual começa em casa, continua na escola. Só iniciar atividade sexual com responsabilidade, assumindo seus riscos e todas as suas consequências. E o aborto criminoso é o pior crime que tem, e nunca. Obrigado.